Graças a Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso. Nós estamos meditando no livro de Atos, acompanhando o relato de Lucas ao longo dos primeiros 30 anos da igreja. E vemos também, especialmente já nas últimas mensagens, as viagens do apóstolo Paulo, seus momentos finais ali, enquanto ele acompanha a formação e organização daquelas igrejas ali. Nós estamos agora acompanhando o fim da sua terceira viagem missionária, sua volta para Jerusalém. Semana passada nós vimos ali o capítulo 20, onde ele tem o último encontro com os presbíteros de Éfeso. Ele passa então visitando muitas igrejas ao longo dessa viagem de volta. Ele acaba não passando em Éfeso, porque senão ele provavelmente demoraria mais tempo do que o previsto. Ele tinha um desejo forte de chegar em Jerusalém até o período de Pentecostes, até o dia de Pentecostes, para estar junto com os irmãos em Jerusalém durante essa festa comemorativa do Pentecostes. Então ele se encontra com os discípulos, com os presbíteros de Éfeso, com a liderança, os pastores que ele havia formado ali em Éfeso, lá na praia de Mileto. Lá eles se despedem, lá eles têm um momento muito nobre, muito belo ali, de despedida dos irmãos que de fato amavam o seu pastor ali, o apóstolo Paulo, o pastor fundador daquela igreja. E eles ficam muito tristes, pois sabiam que nunca mais encontrariam com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então segue resoluto para Jerusalém. Nós vamos acompanhar agora do verso 1 ao verso 16 do capítulo 21, que conta o trechinho final dessa viagem. E nós queremos fazer uma meditação hoje sobre as razões do apóstolo Paulo para fazer essa viagem. Nós vamos ver um panorama geral, usando inclusive o texto das outras cartas paulinas, dos outros textos paulinos que estão no Novo Testamento, essas cartas que foram escritas ao longo dessas viagens, ao longo desse período missionário do apóstolo Paulo, ao longo dessas 3 viagens que são relatadas por Lucas ali nesse miolo do livro de Atos ali que nós já acompanhamos. Nós vamos ver então as razões, os planejamentos do apóstolo Paulo e como o Espírito Santo foi moldando esses planejamentos, como Deus foi se revelando ao apóstolo Paulo e mostrando para ele o que de fato aconteceria com ele, quais seriam de fato os planos de Deus para com o apóstolo Paulo. Então convido você a abrir a sua Bíblia aí, Atos capítulo 21, verso 1 ao verso 16. Eu vou ler aqui, você vai me acompanhando na leitura aí, e nós vamos nos deter ao texto e a outros textos para nós entendermos a razão pela qual o apóstolo Paulo faz esse percurso de volta a Jerusalém e o que Deus foi trabalhando no seu coração. E a partir disso tirar lições para as nossas vidas. Então, leia comigo. O texto diz assim: depois que nos separamos deles quem? Dos presbíteros lá de Éfeso, com quem eles tiveram um momento final ali na praia de Mileto. Tá? Então, depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Patra. Encontrando o navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos, e quando avistamos Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, ou seja, os cristãos daquela cidade, da cidade de Tiro, demoramos-nos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia, oramos ajoelhados. Mais uma vez, o apóstolo Paulo se despedindo dos irmãos, que muito provavelmente não o veriam nunca mais. Então, nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluindo nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia, ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Esse Filipe, o evangelista, é o Filipe lá do Pentecostes em Samaria, tá? Que também era um dos 7 diáconos originais da igreja em Jerusalém. Lembra lá no comecinho do livro de Atos, quando os apóstolos escolhem os diáconos, né? Ali para resolver o problema da divisão dos alimentos e dos mantimentos. Então, Filipe era um dos 7, e ele foi também o mesmo evangelista que estava ali trabalhando em Samaria. Tá? Verso 10, demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Esse profeta também é citado lá no início
do livro de Atos, tá? Um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia, ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Note aqui que o autor, né, está escrevendo na terceira pessoa do plural, então ele está se incluindo nesse processo. Lucas está acompanhando o apóstolo Paulo nesse momento. Ele é testemunha ocular desses fatos. Tá? Fechado parênteses, voltamos ao texto. Verso 13, então Paulo respondeu: que fazeis, chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Mnason, natural de Chipre, discípulo de longa data com quem iríamos nos hospedar. Vamos orar? Senhor, dá-nos iluminação agora para que possamos meditar na Tua Palavra e com os olhos atentos à Tua vontade, atraídos pela Tua manifestação por meio do Teu Santo Espírito, que nós possamos tirar desse texto lições preciosas e poderosas para as nossas vidas, de maneira que sejamos moldados cada dia mais à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos, confiados nos méritos de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o que nós temos aqui? Como nós já havíamos comentado, o apóstolo Paulo está no fim da sua viagem, da sua terceira viagem missionária. Ele está voltando para Jerusalém, tá? Na verdade, ele já encerrou o ciclo da terceira viagem e ele decidiu no seu coração voltar a Jerusalém. Essa terceira viagem, ela se inicia ali por volta do capítulo 18 de Atos, tá? Quando o apóstolo Paulo finaliza a segunda viagem, então ele inicia uma terceira viagem, ele volta pela Galácia, ele passa pela Frígia, ele vai fortalecendo as igrejas que ele já tinha fundado, e aí ele chega a Éfeso, onde ele não havia passado muito tempo na primeira vez. Durante a segunda viagem ele passa por Éfeso, mas não se detém lá por muito tempo. Ele promete voltar, então ele cumpre essa promessa, volta lá para Éfeso, passa um ministério de mais de 2 anos em Éfeso, ele passa quase 3 anos em Éfeso, e ele então faz um ministério, ele realiza ali uma tarefa, um ministério muito bem sucedido. O texto lá de Atos capítulo 19, verso 10, vai dizer que o evangelho foi tão bem sucedido ali, o anúncio do evangelho foi tão bem sucedido que toda a Ásia, né, toda a região da Ásia, e aqui eu já comentei em outro momento, mas se você não assistiu nas nossas mensagens, a Ásia aqui é o que a gente chama de Ásia Menor dentro dos nossos mapas ali, tá? É aquela porção ali que a gente pensa em Ásia, está pensando no continente asiático, aquele continente maior que engloba ali a Mongólia, China, Índia e tantos outros países. Mas existe uma região mais próxima da Europa, ali na divisão da Ásia com a Europa, que se chama de Ásia Menor. Essa região é conhecida no tempo antigo, no tempo apostólico, tá? Era conhecida como Ásia Menor, e Éfeso fica naquela região. Ela é basicamente a capital daquela região, tá? Fica ali próximo ali da Macedônia, da região da Macedônia, próximo à região da Acaia. Todas essas regiões compõem, tá, o que a gente vai chamar de mundo grego, do mundo antigo grego, tá, que eram essas diversas cidades-estados que compunham o anterior Império Grego, né, o Império Macedônico, e posteriormente vão compor o Império Romano, vão fazer parte do Império Romano. Então chega um ponto no ministério do apóstolo Paulo em Éfeso que ele entende que é necessário prosseguir, que a tarefa dele já havia sido realizada ali, tanto que no capítulo 19, verso 21, ele diz o seguinte: depois de ocorrido essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém. Que coisas é que aconteceram? No capítulo 19 de Atos é citado que houve um grande levante na cidade ali, os artífices da cidade, encabeçados ali por uma liderança local, se juntam. Por quê? Porque o evangelho estava avançando dentro de Éfeso, as pessoas estavam se convertendo, estavam queimando seus livros de magia,
estavam abandonando o culto à deusa Ártemis e também abandonando as práticas cultuais das religiões gregas, das religiões romanas, e estavam abraçando o evangelho, estavam abraçando o cristianismo. Então, financeiramente, isso era um problema para os artífices da região, porque eles viviam de vender miniaturas da deusa, viviam de vender miniaturas do templo, e isso então lhe trazia um prejuízo. Então, eles fazem um levante, tem uma grande assembleia, há ali uma insistência para que o apóstolo Paulo, inclusive, não se envolva nessa assembleia, porque ele corria sérios riscos. Mas a assembleia é dissolvida ali, como relatado no capítulo 19, nos versos anteriores ali, e aí o apóstolo Paulo, depois de toda essa confusão, ele resolve em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso também ir para Roma. Então o apóstolo Paulo percebe que o seu ministério naquela região já atingiu as bases que precisavam atingir, e ele começa a mirar para o extremo ocidente, ele começa a mirar em direção a Roma e o restante do continente que está além da Itália, ali, da Itália modernamente falando, tá? Porque no período do apóstolo Paulo não havia o conceito do Estado italiano, na verdade você tinha ali aquela região que era toda conhecida ali como Roma, né? Então o apóstolo Paulo está mirando em Roma, já tem uma igreja fundada em Roma, já existe uma igreja organizada em Roma, com uma certa organização. O apóstolo Paulo vai se comunicar com essa igreja. Ele não é o fundador de lá, mas o seu interesse, nós vamos ver mais para frente na pregação de hoje, que o seu interesse é ir para Roma e de Roma ir para a Espanha, que era o mais extremo do continente que se conhecia. O apóstolo Paulo então tinha a convicção de que o evangelho precisava continuar progredindo, inclusive dando cumprimento ao que Cristo ordena aos apóstolos lá em Atos capítulo 1, verso 8, né? Recebereis poder do alto para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o apóstolo Paulo ali, em 1 Coríntios capítulo 16, eu convido você a abrir a sua Bíblia, você vai ver que o apóstolo Paulo, no capítulo 16, do verso 1 até o verso 8, ele vai mostrar esse planejamento dele nesse momento em que ele está se comunicando com a igreja de Corinto. Uma carta que ele escreve a partir de Éfeso, durante esse período que ele esteve em Éfeso. Tá? Lembrando que na sequência de fundação de igrejas, o apóstolo Paulo funda a primeira igreja de Corinto, passa um tempo lá. E na terceira viagem que ele vai trabalhar na igreja de Éfeso e organizar essa igreja em Éfeso. Então, o apóstolo Paulo já organizou a igreja em Corinto, agora está organizando a igreja de Éfeso, e de lá de Éfeso ele se comunica com os irmãos lá em Corinto. Então ele escreve o seguinte, ele confirma que já desejava passar pelas igrejas da Macedônia e da Acaia, e posteriormente ele incorpora esse desejo ao seu plano de voltar a Jerusalém. Então perceba aqui o que ele nos diz lá na carta aos Coríntios, tá? Escrevendo de Éfeso, o que ele nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 ao verso 8. Ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho que passar, irei até vós. Talvez me demore convosco algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for. Pois desta vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Tá? O apóstolo Paulo frisa que ele enfrentou muitos adversários em Éfeso, nós já comentamos isso na mensagem que falamos sobre esse período ali em Éfeso. O apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer que em Éfeso ele enfrentou as feras, né? Dando a entender, inclusive, que ele pode ter experimentado a prisão em Éfeso de certa forma. Então, o que está acontecendo nesse momento? O apóstolo Paulo está terminando seu projeto missionário em Éfeso
ele já deu uma ordem às igrejas da Galácia, e agora está transmitindo essa mesma ordem às igrejas da Acaia, às igrejas de Corinto, da região de Corinto, tá? Para que elas levantassem uma grande oferta missionária para os irmãos em Jerusalém, que neste momento histórico estão passando por uma grande dificuldade, estão passando por um grande período de fome, um grande período de perseguição, e o apóstolo Paulo, então, deseja levar uma oferta a ele, levar uma oferta para eles. Mas o apóstolo Paulo, até esse momento, enquanto ele está escrevendo essa carta para os coríntios, ele ainda não havia decidido que ele iria a Jerusalém. Ele apenas estava decidido a levar essa oferta a Jerusalém de alguma forma. E, inclusive, quando ele escreve ali aos coríntios, a partir de Éfeso, ele diz que os coríntios é que escolheriam quem é que iria levar essa oferta para lá. E aí ele diz assim, se convier que eu também vá, eles irão comigo, né? Então, se convier que eu vá a Jerusalém também, eles irão comigo a Jerusalém entregar essa carta. Mas, de qualquer forma, o seu plano, neste momento, é voltar pelas igrejas da Macedônia, da Acaia, da região ali de Corinto, fortalecendo elas, reunindo essas ofertas. Ele passaria também pela Galácia, reuniria essa oferta e, junto com os emissários de cada uma dessas igrejas, ele organizaria essa viagem e enviaria esses homens para Jerusalém para eles entregarem essa oferta lá. Tá? O Paulo planeja essa viagem às igrejas, mas em algum momento, entre a sua estadia em Éfeso e depois dele escrever essa carta aos Coríntios, ele acaba mudando de ideia e entendendo que ele deveria ir a Jerusalém. Como nós podemos ver lá em Atos 19, 21, que ele vai falar exatamente isso. Nós já lemos o texto, ele diz, depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. Então, o que acontece nesse meio tempo? Qual é o que faz Paulo mudar de ideia? Tá? A resposta nós encontramos em outra carta que o apóstolo Paulo escreve ao longo desse período. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve essa carta a partir de Corinto, ele está em Corinto quando escreve essa carta, e ele então escreve uma carta aos Romanos porque o seu planejamento é recolher essas ofertas, entregar essas ofertas em Jerusalém. Nós vamos ver mais para frente as razões pelas quais o apóstolo Paulo insiste em entregar pessoalmente essa oferta em Jerusalém, sair de Jerusalém, voltar para Roma, passar por Roma, angariar fundos em Roma ali de alguma forma para ir à Espanha, dar continuidade ao projeto missionário. Essa seria talvez a quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele passaria por Roma, que ele ainda não tinha ido, ele não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, e ele então depois iria à região da Espanha. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos a partir de Corinto, pedindo aos irmãos de Roma que lhe sustentassem na sua viagem missionária até a Espanha. Tá? Então, Paulo conclui que o seu trabalho no Oriente está completo, como nós percebemos ali, ele encerra o ciclo lá em Éfeso. As principais cidades dessa região oriental do continente europeu já estão atingidas pelo Evangelho, já há igrejas formadas, organizadas e ministérios ativos com pastores e com lideranças sendo organizadas. Essas lideranças estão trabalhando a ponto de fazer o Evangelho crescer na região. O apóstolo Paulo entende então que o seu trabalho na região oriental do continente europeu se encerra e ele então prossegue, ele deseja prosseguir para a região ocidental do continente. E aí ele escreve aos Romanos, a partir ali, ele vai dizer aos Romanos ali, lá no finalzinho, lá por volta do capítulo 25, ele vai dizer o seguinte, a partir da parte B do verso 19, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Ou seja, ele diz, olha, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, que é uma outra região que vai englobar toda essa sequência de regiões que o apóstolo Paulo passou, trabalhando em Jerusalém, trabalhando nos arredores de Jerusalém, trabalhando na região da Ásia Menor, trabalhando na Macedônia, trabalhando na região da Acaia, trabalhando na região de Éfeso ali. Toda essa região é atingida pelo Evangelho, pelo apóstolo Paulo. Então ele vai dizer no verso 20, desse modo, isso na carta aos Romanos, desse modo,
esforcei-me por anunciar o Evangelho não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. E é por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar a vós. O apóstolo Paulo está explicando aos romanos por que ele ainda não conseguiu chegar até lá. Por quê? Porque ele está plantando o evangelho onde não havia sido anunciado o evangelho, onde não havia bases para se anunciar o evangelho. Então o apóstolo Paulo, como um desbravador do evangelho, né, ele vai anunciando o evangelho onde o evangelho não havia chego e plantando igrejas, organizando, estruturando as bases necessárias para que os discípulos deem continuidade ao crescimento do evangelho, tá? E isso lhe impediu de chegar até Roma de alguma forma. Aí ele continua dizendo: mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e serei encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Então perceba aqui que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, é um missionário pedindo recursos de uma igreja já organizada em Roma. Nós não sabemos quem organizou a igreja de Roma, não há relatos no texto bíblico que nos digam quem foram os discípulos que deram início a essa igreja. O apóstolo Paulo, então, informa que não há nada mais que o impeça, ou seja, todo o trabalho necessário na região oriental do continente europeu já havia sido finalizado, já havia sido desenvolvido, já havia bases suficientes para que os discípulos dessem continuidade ao trabalho. O apóstolo Paulo então diz: agora que nada mais me impede, eu vou ter com vocês quando eu for à Espanha, tá? E espero passar um tempo com vocês. Ele também, em outro momento da carta, vai dizer que espera que receba algum tipo de apoio da igreja de Roma para essa última viagem. Então, o apóstolo Paulo, embora já estivesse decidido a ir para o Ocidente, ele acaba optando por fazer o caminho inverso. Ele volta para o Oriente, ele vai para Jerusalém. E ele explica essas razões também na carta aos Coríntios, ou melhor, na carta aos Romanos, a partir agora do verso 25, no mesmo capítulo, capítulo 15. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 15 da carta aos Romanos, verso 25. Mas agora vou para Jerusalém, para servir os santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los, e bem sei que quando for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Então, qual é o propósito do apóstolo Paulo? Qual é o planejamento dele? Nós estamos acompanhando aqui todo o desenrolar do seu planejamento a partir do fim do seu trabalho em Éfeso. O fim do seu trabalho em Éfeso, ele planeja uma nova viagem missionária. Essa nova viagem missionária é direcionada ao ocidente extremo, tá? Ao lado ocidental do continente europeu. Ele quer ir à Espanha, que era o extremo ocidente, passando por Roma. Mas ele resolveu acompanhar a entrega dessa oferta que as igrejas da região da Acaia e da região da Macedônia levantaram para os irmãos de Jerusalém. Então o apóstolo Paulo, entendendo que as igrejas da região gentílica entenderam que eles foram abençoados pelo evangelho que vem a partir dos judeus, e como eles foram abençoados, seus irmãos judeus agora estão em necessidades, eles então levantam uma grande oferta sob o comando e a ordem do apóstolo Paulo, para que essa oferta fosse levada aos judeus em Jerusalém. O apóstolo Paulo então decide no seu coração, lá em Éfeso, de que ele deveria não só recolher essas ofertas e encaminhar os representantes de cada igreja para levar essas ofertas, mas ele mesmo deveria ir a Jerusalém entregar essa oferta. Então Paulo está empenhado em levar a oferta das igrejas da Macedônia e da Acaia para Jerusalém, como demonstração de gratidão, da gratidão daquelas igrejas para com a graça que lhes foi dada de conhecer Cristo por intermédio dos judeus.
Lucas confirma isso lá em Atos capítulo 24, verso 17, durante a narrativa da defesa do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte no verso 17: depois de vários anos, vim trazer à minha nação esmolas e apresentar ofertas a Deus. Então ele veio trazer esmolas, e aqui não entendo esmolas de maneira pejorativa, porque é muito provável que ele tenha reunido um grande valor em ofertas, tá? As igrejas da região da Galácia, da região da Caia, da região da Macedônia foram muito generosas, tá? A gente vai perceber isso pulverizado nas diversas cartas e também ao longo do livro de Atos. Elas foram muito generosas com essa oferta aos irmãos em Jerusalém. E aí, então, o apóstolo Paulo, na sua defesa, se a gente já está adiantando aqui no livro de Atos, coisas que nós veremos mais para frente, lá na sua defesa, lá quando ele é preso, ele então explica as razões pelas quais ele está voltando a Jerusalém. Ele veio trazer essas ofertas, veio trazer essas esmolas e apresentar ofertas a Deus no templo, tá? Isso demonstra que o apóstolo Paulo mantém a palavra que ele havia dado ao colégio apostólico quando ele se apresenta ao colégio apostólico lá no início da sua narrativa, da sua história dentro do livro de Atos. Ele, depois de passar um tempo na Arábia, ele volta para Jerusalém, se apresenta ao colégio apostólico, ele encontra apenas com Pedro e com Tiago, tá? Mas ele então apresenta o evangelho que ele iria pregar nas igrejas, nas regiões gentílicas. Ele inclusive afirma isso lá em Gálatas capítulo 2, que ao apresentar esse evangelho ao colégio apostólico, o colégio apostólico não lhe acrescentou nada, ou seja, eles disseram, olha, o evangelho que você está pregando é o evangelho que nós pregamos também, então você tem o nosso reconhecimento para pregar esse evangelho, só que o colégio apostólico ele faz uma ressalva, diz, olha, não se esqueça dos pobres, tá? Nem das viúvas, nem dos necessitados, não se esqueça dessas pessoas. E o apóstolo Paulo agora confirma, né, nesse momento da sua história, que ele não havia esquecido a promessa que ele fez ao colégio apostólico. Diante da pobreza que a igreja de Jerusalém estava vivendo, diante da dificuldade que ela estava vivendo, ele vem trazer essa oferta que foi levantada pelas igrejas da Macedônia, da Acaia e da Galácia, igrejas que estavam sob a orientação do apóstolo Paulo, e elas levantaram essa oferta, então o apóstolo Paulo vem trazer. Paulo tinha consciência da sua dívida de gratidão para com os judeus, bem como das demais igrejas gentílicas, ou seja, Paulo tinha consciência de que tanto ele como as igrejas da região gentílica, eles eram devedores aos judeus de certa forma. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. A salvação veio por meio de um judeu. Jesus Cristo é um judeu, nós não podemos esquecer disso. Então, desse ponto, as igrejas gentílicas daquela época, elas tinham consciência de que os seus irmãos judeus lhes deram uma grande bênção ao apresentar a eles o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo deseja demonstrar essa fraternidade cristã. Ele quer apresentar esse ciclo de graça. É interessante perceber esse ciclo de graça se organizando. Os gentios receberam a graça de conhecer Jesus Cristo por conta dos judeus. Agora os judeus estão em necessidades e os gentios se voltam para auxiliar os seus irmãos. Fraternidade, graça gerando graça, e que gera gratidão e glória a Deus no final das contas. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, da parte B do verso 11 até o verso 15, ele vai dizer o seguinte: por nosso intermédio, produz ação de graças a Deus, porque o ministrar a essa assistência, essa mesma oferta que nós estamos comentando já desde o início, porque o ministrar essa assistência não apenas supra as necessidades dos santos de Jerusalém, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, por causa da generosidade de vossa contribuição para com eles e para com todos. Eles, orando em vosso favor, demonstraram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por seu dom inexprimível. Então perceba aqui o apóstolo Paulo demonstrando esse ciclo de graças. Os judeus receberam a graça do Evangelho.
Os judeus levaram o evangelho aos gentios. Os gentios receberam a graça do evangelho. Os gentios foram abençoados por Deus com riqueza, com abundância, com prosperidade em um determinado momento da sua história. Os judeus estão sofrendo, estão passando por dificuldades. É um corpo só, é fraternidade, são irmãos, irmãos que deveriam estar preocupados uns com os outros. Então, nesse momento, os irmãos da Acaia, os irmãos da região gentílica, levantam uma oferta para entregar aos irmãos que estão em necessidade em Jerusalém. E o objetivo de tudo isso é o quê? É dar glórias a Deus. Porque quem oferta, dá glória a Deus porque tem condições de ofertar. E quem recebe, dá glórias a Deus porque Deus não se esqueceu deles e moveu o coração dos irmãos para que pudesse suprir a necessidade. No fim das contas, Deus é sempre glorificado e esse é o grande objetivo da igreja, esse é o grande objetivo da vida cristã, é render glórias a Deus, é que a graça de Deus seja conhecida de todos e que todos possam glorificar a Deus. Então, há aqui um ciclo de graças sendo apresentados. Deus está derramando graça para uns, a fim de que esses se envolvam com os outros e o corpo seja edificado. A graça de Deus acontece no meio das relações. Para Paulo, é um privilégio participar desse ciclo. Por isso ele quer ir a Jerusalém. Essa é a grande motivação do seu coração. Porque do ponto de vista prático, do ponto de vista do planejamento e até dos custos da viagem, era muito mais fácil que o apóstolo Paulo partisse de Éfeso direto para Roma e dali seguisse viagem. Ou no mínimo que ele voltasse pelo menos só até Antioquia. Tá? Antioquia, que é onde é a igreja base, de onde ele parte das suas viagens missionárias, né, que é a primeira igreja gentílica fora de território judeu, né, fora do território judeu. Então, normalmente ele volta para essa igreja e de lá ele parte em viagens missionárias. Mas não, ele está indo mais ao Oriente ainda, mais distante ainda. Para quê? Para participar desse ciclo de graça, para participar desse processo de abençoar os irmãos. Porque é abençoado quem doa, quem ajuda os irmãos em necessidade, e é abençoado também os irmãos de Jerusalém que estavam em necessidade. E no fim das contas, Deus é glorificado nesse processo. Mas o apóstolo Paulo tem consciência de que ele enfrentará problemas na sua ida para Jerusalém. Ele sabe que o seu planejamento, embora estivesse sendo feito sob a orientação do Espírito, ele está o tempo todo consciente de que em Jerusalém ele poderia enfrentar grandes problemas. Tanto que lá em Romanos, capítulo 15, o mesmo capítulo que nós já lemos anteriormente, nos versos 30 e 33, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo em vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então o apóstolo Paulo está em Corinto, seguindo de volta para Jerusalém. Ele escreve essa carta aos romanos, pedindo que os romanos, apresentando o seu evangelho, né, nós não podemos esquecer que esse é o escopo principal da carta, ele apresenta o evangelho que ele pretende pregar na Espanha e pede então que os romanos, tá, avaliem, né, a sua teologia, tá, e lhe sustentem nessa viagem a Roma, não, melhor, nessa viagem à Espanha. Então o apóstolo Paulo está em Corinto, escrevendo aos romanos, sabendo que está indo para Jerusalém e que lá em Jerusalém ele enfrentará exatamente o caldeirão, ali o centro do sistema dos judeus, do partido dos fariseus, do partido dos da circuncisão, daqueles elementos que estavam perseguindo o apóstolo Paulo ao longo de todas as suas viagens, todo o seu trabalho missionário. Nós já citamos em outro momento que o apóstolo Paulo constantemente, ele chega numa cidade, ele prega o evangelho na sinagoga, as pessoas se convertem, ele parte para pregar o evangelho aos gentios, a igreja se organiza e aí chegam os judeus que perseguem o apóstolo Paulo e vão tentando minar o trabalho. E é interessante que onde o apóstolo Paulo vai, ele vai enfrentando esses opositores e a base desses opositores é onde? Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém, ele sabe que lá em Jerusalém ele pode enfrentar isso. Ele pede então aos irmãos
aos romanos, para quem ele está escrevendo essa carta na expectativa de vê-los brevemente e ir a Jerusalém, ir à Espanha na sequência, tá? Ele então sabe que ele pode enfrentar problemas lá em Jerusalém. Paulo faz planos, mas ele tem consciência de que depende da graça de Deus para que os planos aconteçam. Ele fala aos irmãos lá em Jerusalém que ele precisa do apoio deles para dar continuidade nessa viagem, e ele pede que os irmãos então orem com ele, intercedam por ele, para que ele não seja pego pelos perseguidores, pelos seus opositores lá em Jerusalém. Esse trecho é interessante, esse trecho de Romanos, que nós estamos acompanhando nesse pano de fundo aqui de tudo que o apóstolo Paulo está vivendo ao longo dessa volta a Jerusalém. Esse trecho nos remete a uma outra passagem dos evangelhos. Ele nos lembra muito do momento ali do Getsemane, tá? Assim como Jesus, Paulo tem consciência que a sua ida a Jerusalém pode lhe causar a morte. Ele roga então aos irmãos que orem com ele, que intercedam. Jesus disse aos discípulos, né, fiquem aqui e vigiem comigo. Paulo diz aos irmãos em Jerusalém, ou melhor, em Roma, ele diz aos irmãos, luteis juntamente comigo. Então há aqui um paralelo interessante. E é interessante como Lucas vai construindo na sua narrativa dos momentos finais do apóstolo Paulo, paralelos interessantes com os últimos dias de Jesus. Assim como Jesus se despede dos discípulos, o apóstolo Paulo também se despede dos seus discípulos. Assim como Jesus realiza a última ceia com os seus discípulos, o apóstolo Paulo também realiza uma última ceia sempre que tem oportunidade de passar com a igreja, com as igrejas que ele foi organizando e com os discípulos que ele foi organizando ao longo dessa passagem. Então o apóstolo Paulo vai meio que replicando os passos de Jesus na sua descida a Jerusalém. Embora o desfecho final de cada um tenha sido dado de maneira um pouco diferente, tá? Mas todos vão encontrar em Jerusalém um ponto final da sua jornada, da sua caminhada de vida, e vão encontrar ali uma forte oposição ao seu trabalho. Então Paulo tem consciência de que a vontade de Deus é soberana, mas isso não lhe impede de fazer planos. Ele sabe que lá em Jerusalém ele pode enfrentar problemas. Ele continua fazendo planos de ir à Espanha. Ele sabe que tem que passar, ele deseja passar por Jerusalém para participar daquele ciclo de graça, porque ele entende que é importante isso, que aquilo será abençoador para todos os envolvidos e ele deseja participar, mas ele sabe que lá ele pode enfrentar problemas. Paulo deseja chegar aos romanos e depois à Espanha, mas ele sabe que somente se Deus permitir que isso acontecerá. Tanto que ao longo dessa viagem que ele está fazendo rumo a Jerusalém, o Espírito de Deus vai lhe dando sinais de que talvez os planos de Deus para o apóstolo Paulo não sejam os planos que ele desejou, que ele formou, que ele organizou. Deus vai preparando o apóstolo Paulo e amadurecendo o seu coração para essa percepção de que os planos que Deus tinha para o apóstolo Paulo eram diferentes dos planos que o apóstolo Paulo tinha para a sua própria seu próprio segmento de viagens missionárias. Lá em Atos capítulo 20, versos 22 a 25, Lucas vai nos dizer o seguinte: agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali. São palavras do próprio apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso. Senão que o Espírito Santo me garante que de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Então, às vezes, o Espírito Santo nos conduz para a tribulação. Nós percebemos que o apóstolo Paulo está aqui sendo conduzido pelo Espírito Santo e está sendo preparado pelo Espírito Santo para ir a Jerusalém, está sendo impelido a ir a Jerusalém. Há o desejo do seu coração, mas o Espírito Santo também está ali movendo a ir para Jerusalém e está informando o apóstolo Paulo: em Jerusalém você vai enfrentar grandes tribulações, grandes problemas. Isso é um ponto interessante para nós percebermos ao longo dessa narrativa, que o Espírito Santo às vezes nos leva para a tribulação. Lucas mesmo, relatando
no Evangelho de Lucas as fases da vida de Jesus. Quando Jesus é batizado, Lucas diz que o Espírito lhe levou para o deserto para ser tentado. Então, às vezes, na nossa caminhada de vida cristã, nós vamos perceber que o Espírito Santo de Deus nos encaminha para planos diferentes dos nossos. E esses planos que o Espírito Santo tem para nós, que Deus tem para nós, às vezes envolve sim tribulações, às vezes envolve sim provações, às vezes envolve sim momentos de dificuldade, porque é nesses momentos que nosso caráter é formado, é forjado, é nesses momentos que nós demonstramos se dependemos ou não do Espírito de Deus, se dependemos ou não da graça de Deus, se somos servos ou senhores das nossas próprias vidas. Então Paulo, semelhantemente a Cristo, vai aqui fazendo essa caminhada para Jerusalém, seguindo os mesmos trilhos de Jesus Cristo, como nós citamos anteriormente, sendo avisado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo sabia que à medida que ele fosse caminhando para Jerusalém, ele em Jerusalém encontraria forte oposição, sofrimento, tribulações, dificuldades, e o próprio Espírito também já havia lhe informado essas coisas, que lá em Jerusalém ele experimentaria grande tribulação. Mas Paulo deseja tanto fazer o bem, ele deseja tanto participar desse progresso do Evangelho, ele deseja tanto participar da obra missionária e de fazer a vontade de Deus, que ele, mesmo sabendo que ele em Jerusalém enfrentaria forte oposição, enfrentaria tribulações duríssimas, ele está disposto a enfrentar o mal, ele está disposto a dar a sua vida. Verso 13 aqui do capítulo que nós estamos lendo do Evangelho, ou melhor, do livro de Atos, no verso 13, no capítulo 21, Paulo vai dizer o seguinte, depois dele estar ali reunido com os discípulos, e os discípulos tentando dissuadi-lo, fazer Paulo mudar de ideia de que ele não deveria ir para Jerusalém, porque todos estavam sendo informados pelo Espírito Santo de que Paulo enfrentaria dificuldades em Jerusalém. Ao longo do texto que nós lemos, nós percebemos que o Espírito moveu as pessoas dizendo, olha, Paulo enfrentará tribulações lá. Vem um profeta, né, o profeta Ágabo, faz lá um processo ali de encenação, tira o cinto do apóstolo Paulo, amarra seus pés, amarra suas mãos, e ele diz, olha, dessa forma você será tido em Jerusalém, assim acontecerá com você em Jerusalém. Então, diante de tudo isso, o apóstolo Paulo responde aos discípulos, responde à igreja, exatamente o que ele diz no verso 13. Ele diz, então Paulo respondeu, que fazeis chorando e entristecendo meu coração? Porque eu estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O desafio final para nós, diante de toda essa narrativa, é sabermos se nós amamos a obra do Senhor, se nós amamos ela a ponto de sofrermos por ela, se nós amamos a obra do Senhor a ponto de termos nossos planos frustrados por ela, e se nós amamos a obra do Senhor a ponto de sermos levados em direções que não desejamos por amor a essa obra. E aí a minha pergunta para você é basicamente a afirmação que nós fazemos no título dessa mensagem. Você ama o bem, você ama a vontade de Deus a ponto de enfrentar o mal de frente? Você ama o bem a ponto de enfrentar o mal? Paulo, ao levar essa oferta a Jerusalém, acaba por dramatizar o que de fato estava acontecendo na sua vida. Ele segue entregando a sua vida como uma oferta no altar do Senhor. E você ama tanto o Evangelho a ponto de entregar a sua vida como oferta para que o Evangelho prospere, para que o Evangelho cresça? Ter essa narrativa toda do apóstolo Paulo, a grande lição que nós temos que tirar para nós é: nós amamos tanto o Evangelho a ponto de entregarmos as nossas vidas para que a nossa vida sirva para o crescimento da obra? Será que os nossos planos são mais importantes do que os planos de Deus para o Evangelho? Será que estamos dispostos a termos os nossos planos pessoais frustrados para que o Evangelho progrida, para que o Evangelho cresça? Nós não sabemos se o apóstolo Paulo chegou a Roma
para uma viagem missionária e muito menos se chegou até a Espanha. O texto do livro de Atos encerra em um determinado momento, sem contar os últimos momentos do apóstolo Paulo. Mas a tradição histórica diz que não. A tradição dos pais apostólicos diz que o apóstolo Paulo morre em Roma, ele morre decapitado em Roma, ali sob o comando de Nero, sob a ordem de Nero, do imperador Nero, e ele nunca chegou a ir à Espanha e nunca chegou a visitar a igreja de Roma de maneira livre. Ele vai a Roma, mas ele vai a Roma como um prisioneiro, e de Roma ele já não sai, porque lá em Roma a sua vida é derramada como oferta em homenagem a Deus por tudo que ele viveu ao longo da sua história, do ministério que ele desenvolveu. Então, o desafio que nós podemos tirar desse arrazoado, desse panorama que nós fizemos, desse trajeto do apóstolo Paulo, de fato, nós amamos o Evangelho, amamos o bem, a ponto de enfrentarmos o mal, a ponto de nos colocarmos frente a frente com o mal, arriscando as nossas vidas, arriscando os nossos planos, arriscando o nosso conforto em prol do crescimento do Evangelho? Que você responda essa pergunta nesse dia que você estiver assistindo esse vídeo, que você medite sobre isso, que você reflita sobre essa realidade, para saber se de fato isso é realidade para você. O desejo do meu coração é que o Espírito de Deus incomode o seu coração e que você possa responder positivamente a partir do exemplo do apóstolo Paulo e usar esse modelo do apóstolo Paulo como padrão para a sua vida, de forma que o Evangelho seja glorificado e Deus receba a honra e toda a glória. Vamos orar para encerrar? Senhor, aplica aos nossos corações a Tua palavra, Pai. Tu sabes o que cada um de nós precisa para sermos moldados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos de fato amar o bem a ponto de enfrentarmos o mal. Que nós possamos de fato amar a Tua obra muito mais do que os nossos planos, do que os nossos desejos pessoais, ou que o nosso mero conforto momentâneo. Que nós possamos aprender com a vida do apóstolo Paulo e sejamos moldados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que te oramos. Amém. Meu querido, que a graça de Deus esteja com você, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo também esteja com você e que o Espírito Santo te guarde ao longo desse período. É o desejo do meu coração. Se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos juntos. Amém.